Boa noite, irmãos. Você que está aí na sua casa, vamos juntos adorar o Senhor com um louvor que tem por título Vou Deixar na Cruz. Louve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Empreste seus lábios ao Senhor essa noite e cante a Ele este louvor junto com a gente. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Nosso Senhor se entregou em nosso lugar. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Deixa na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Nós olhamos para o Senhor, nós corremos para Ele. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo, Senhor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Declare ao Senhor, vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou. Declare aí a sua casa, cante ao nosso Deus. Você pode cantar ao Senhor essa noite. Olho pra você, corro pra você, o seu amor
amor me chama. Mais uma vez, cante aí, vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou. Cante ao Senhor essa noite. Tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. O amor do Senhor nos chama essa noite. Amém. Dê um amém da sua casa. Vamos continuar cantando ao nosso Senhor com o hino que tem por título Jesus é o caminho. Cante da sua casa, do seu lar essa noite. Louve ao Senhor na mensagem que é cantada. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Cante ao Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Continue com a gente. O pastor Raimundo Sampaio vai estar dando continuidade essa noite, pode estar chegando. Muito obrigado por estar com a gente. Continue sempre.
Valeu, equipe de louvor, boa noite! Tudo bem com você aí? A sua família está bem? Graças a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar na sua vida. Nós estamos aqui para o culto de doutrina, hoje quarta-feira, e hoje é uma mensagem mais específica, né, para a igreja, né? Então, se você faz parte dessa igreja como membro, você precisa ouvir essa mensagem. E se você não faz parte desta igreja como membro, mas você faz parte de outra igreja, também é importante que você ouça essa mensagem, porque é a mensagem da palavra do Senhor. Então abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe essa palavra. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, fala conosco, fala com cada pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Pai, em nome de Jesus, abre os nossos corações, ó Deus, o nosso entendimento, para que a gente possa entender essa palavra e viver essa palavra, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10, o tema dessa palavra de hoje é: honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. Nós, igrejas batistas, nós temos muitas vezes deixado a desejar quando o assunto é oferta, quando o assunto é dízimo. Nós temos deixado a desejar, e é algo tão importante, que traz um benefício tão grande para a sua vida, que nós não podemos deixar de falar, que nós não podemos deixar de ensinar a igreja sobre dízimos e sobre ofertas. Nessa palavra de hoje, ainda que eu fale um pouquinho de dízimo, mas eu gostaria de me ater um pouco mais sobre a questão das ofertas. Primeiro, dizimar e ofertar é uma questão de honra. Sabe por quê que quando se trata da parte financeira, as pessoas muitas vezes se assustam, alguns até preferem nem ouvir, porque quando as pessoas pensam em dinheiro, quando as pessoas pensam em dízimo e oferta, as pessoas pensam como uma questão financeira. E se você parar de olhar dessa forma e começar a ver a oferta e o dízimo como uma questão de honra, como uma questão de honrar a Deus, como um assunto espiritual, você vai ver que as coisas serão diferentes. O texto diz que se você honrar o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, a Bíblia diz que se encherão os teus celeiros. Pastor, o que é isso? Se encher celeiro? Eu não sei nem o que é celeiro direito. Para que você entenda esse texto, a grande maioria das pessoas ali do povo de Deus, do povo de Israel, a grande maioria eram pastores de ovelhas, pastores de rebanho. Então, quando Deus fala essa palavra, o povo dele entendia muito bem o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que o produto o qual eles trabalhavam iria aumentar, os celeiros estariam cheios, que também se encaixa para a questão do trigo, os depósitos estariam cheios.
e se encherão também de vinho os teus lagares. Isso representa os frutos das tuas mãos, os frutos das nossas mãos, que Deus abençoaria o fruto das mãos daquelas pessoas, caso eles honrassem a Deus. Que Deus ainda fala conosco. Se nós honrarmos ao Senhor, Ele também nos honrará. O vinho naquela época também representava alegria. Honre ao Senhor com os teus bens, e Deus vai encher a sua casa, a sua vida de alegria. E sabe, alegria é um fruto do Espírito. Por isso nós precisamos pensar em alegria não como um momento divertido, mas como algo que não passa. Mesmo que a gente passe por momentos difíceis, a alegria não vai embora, porque ela faz parte do Espírito, ela é um fruto do Espírito. Então honre ao Senhor, para que você tenha alegria. Honre ao Senhor com os seus bens. O texto diz, e com a primeira parte, ou as primícias dos teus ganhos. Dia desses, alguém me perguntou: pastor, por que dar o dízimo nessa época de pandemia, se as igrejas estão fechadas? E sabe, imediatamente eu perguntei para essa pessoa: você concorda que os professores parem de receber? Você concorda que o Estado pare de pagar os professores, porque as escolas estão fechadas? E a resposta foi imediata, e essa pessoa disse: não, eu não concordo. E eu também não concordo que os professores parem de receber. Eles estão ali esperando o momento para trabalhar, eles querem trabalhar. E na verdade já estão trabalhando, mas não da forma como era antes. Mas eu não concordo que o salário de um professor, de uma professora, seja retirado, porque as escolas estão fechadas. Da mesma forma, como não é lícito, não é certo parar de entregar o dízimo, porque as igrejas estão fechadas. Os pastores continuam recebendo o seu salário. Vamos falar um pouquinho da nossa igreja. A energia continua sendo gasta. Nós estamos gravando todas as despesas que nós tínhamos antes da igreja parar, nós continuamos tendo essas despesas. A Bíblia fala de dízimo, e quando fala de dízimo, é para que haja mantimento ou manutenção na casa do Senhor. Se nós pararmos de entregar o dízimo, porque pelo simples fato de a igreja ter fechado as portas, nós estamos concordando de que o pastor da igreja, não estou falando especificamente só da nossa igreja, mas que os pastores das igrejas que trabalham na obra do Senhor e não pararam de trabalhar. A igreja fechou, mas os pastores continuam trabalhando. Aconselhamento, atendimento aos irmãos, planejamento de culto, preparação de esboço, continuam trabalhando. E nós não podemos achar que devemos parar de trazer o dízimo porque a igreja está fechada. Um outro ponto importante é, porque a igreja fechou, ou em época de pandemia, você parou de receber? Se você não parou de receber, então continue entregando o seu dízimo. Agora, se você parou de receber, aí como que você vai trazer o seu dízimo? Queridos, voltando a falar de oferta, lembre que a palavra de Deus diz que aquele que planta, ele colhe, e aquele que planta pouco, ele colhe pouco, e o que planta muito, ele colhe muito. Em Mateus capítulo 6, verso 31, Mateus capítulo 6, verso 31 ao verso 33, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou
com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Existem pessoas que durante essa época de pandemia têm medo de dar o seu dízimo, de entregar o seu dízimo e faltar. Tem medo de ofertar para alguém ou para a igreja e faltar. Tem medo de ajudar alguém, de dar um alimento para ajudar alguém e faltar. Esses dias, nós tivemos fazendo uma campanha para ajudar alguns irmãos ali do outro lado do rio. E sabe, os irmãos foram muito generosos e abençoaram aquelas pessoas e não se preocuparam se ia faltar. Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar, porque se nós honrarmos a Deus, Ele sempre vai prover, e Deus não vai deixar faltar no seu lar por você ajudar alguém. Deus não vai deixar faltar na sua casa por você ajudar uma pessoa que está passando necessidade, ou por dar uma oferta, ou por entregar o seu dízimo. Muito pelo contrário. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Mais bem-aventurado, mais do que feliz foram os irmãos que doaram alguma coisa do que os que receberam lá do outro lado. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Então, não seja como algumas pessoas que só querem receber. Antes, ouça o que diz a palavra do Senhor e prefira entregar, doar, seja generoso. Melhor é dar do que receber, portanto, seja generoso. Quando o assunto é ofertar, pare de dar ouvido a vozes que querem fazer você parar de honrar a Deus. Vou repetir isso para você. Pare de dar ouvidos a vozes que querem fazer você parar de honrar a Deus, porque está cheio de vozes, está cheio de pessoas falando que o dízimo isso, a oferta é, e está fazendo você parar de honrar a Deus. Pare de ouvir essas vozes e comece a ouvir a voz de Deus e viver a sua palavra. Portanto, honra ao Senhor com os teus bens. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E não perca o culto de sexta-feira, terá uma palavra fantástica que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe.